Bem-vindos, tenho imenso gosto de vos ver a todos e faço votos e peço a Deus, nosso Pai, que este fim de semana possa ser cheio do seu amor e da sua graça. Por isso, eu gostaria de começar este curso dando aos pais celestiais, aos verdadeiros pais, toda a nossa gratidão. Esta verdade que nós recebemos gratuitamente, eu recebi em fins de abril de 1974. Eu ouvi, fiquei realmente extasiado, mas não paguei nada. Foi de graça. O princípio divino, a verdade de Deus é-nos dada gratuitamente. Todavia, ela não veio, não caiu do céu e alguém recebeu inspiração e disse, Deus inspirou-me. Esta verdade que nós conhecemos do princípio divino foi conseguida com sangue, suor, lágrimas e quase a vida. Por isso, é com imensa gratidão, com imenso respeito e amor que devemos ouvir. A mim custa-me muito ouvir alguém dizer o que é princípio divino? Eu já ouvi isso, eu já sei. Nunca ouviram assim, eu já sei. Essa pessoa não dá valor nenhum e essa pessoa não tem valor nenhum. Esta verdade esteve encoberta desde a família de Adão até há poucos anos. Ninguém sabia. E infelizmente neste momento ainda há bilhões de pessoas que não conhecem esta verdade. Por isso, esta verdade tem um peso e um valor incalculável. Por isso devemos ouvir. Quem já ouviu, pense bem. Diga, eu não ouvi tudo. Porque, pela minha própria experiência, eu já repeti o princípio divino centenas de vezes. Centenas. Todavia, eu não me recordo de repetir a mesma coisa. Há sempre alguma coisa nova. Sempre. Por isso, quando ouvimos o princípio divino, nós podemos ter a certeza que vamos ouvir alguma coisa que nunca tínhamos ouvido antes. Porque a graça de Deus, a verdade de Deus é infinita, tal como Deus é infinito. Por isso nunca cansa. Está certo? Portanto, primeiro ponto, vamos ouvir princípio divino como se fosse a primeira vez, dizendo, eu não sei. Não sei. Porque todas as pessoas que dizem que já ouviram e que já sabem, mas não praticam, então quer dizer que não sabem. Uma pessoa que sabe a verdade e não a pratica não tem valor. É como se não existisse. O princípio divino
é para ser praticado. Por isso, até quando nós não encarnarmos a verdade, nós estamos longe da verdade. Não praticamos. Através do princípio divino é para nós nos tornarmos um com Deus e os verdadeiros pais. Por isso, temos de usar esta bênção que temos a todos aqueles que vieram de longe, não é? E com este valor que o princípio divino tem, vamos fazer a nossa vida mais valiosa, porque vamos praticar mais aquilo que ainda não praticamos. Portanto, é uma bênção enorme saber que, neste momento, bilhões de pessoas não conhecem esta nova verdade. Ela é nova. Ninguém sabia. Por isso, vamos dar o nosso melhor e com gratidão vamos ouvir o princípio divino como se fosse a primeira vez. Né? Ora bem, vamos ver se eu me lembro como é que isto funciona. Como é que funciona? É aqui? Aqui. Aqui é que funciona. Isso. Quer usar o Ok, mais nada. laser? Às vezes é melhor, não é? Pra cá. Avança. Pra cá, retrocede. Aqui para a frente. Pra trás. Aqui é para a frente, Isso. aqui. Sim. No meio é luz. Ao longo da história, as pessoas têm procurado desesperadamente saber mais sobre as questões fundamentais da vida humana e do universo. Isto porque nunca ninguém compreendeu o princípio base pelo qual a humanidade e o universo foram originalmente criados. Nós nunca podemos compreender a nós próprios, nem compreender o universo, todos os segredos que o universo contém, até quando nós não compreendermos qual é a causa da minha existência, a causa deste universo maravilhoso. Por isso, nunca ninguém compreendeu o princípio pelo qual a humanidade e o universo foram originalmente criados. A questão fundamental, portanto, prende-se à realidade causal, ou seja, a origem, a causa primeira. A questão fundamental prende-se com a realidade causal e os problemas relacionados com a vida humana e o universo não podem ser resolvidos sem antes compreendermos a natureza de Deus. Eis porque os problemas que toda a humanidade enfrenta até hoje são repetitivos e não conseguimos encontrar solução. Porquê? Porque não conhecemos o valor, a causa primeira que é Deus. Portanto,
Primeira secção, as características duais de Deus e a criação. As características duais de Deus. Como podemos nós conhecer a natureza divina do Deus invisível? Deus não se vê. Como podemos conhecê-lo? Nós, quando vamos a um museu, vemos lá muitas obras. E dizem-nos o nome. Isto foi fulano de tal, isto foi Cicrano, Beltrano, etc. E nós ficamos na mesma. É muito bonito. Se nós estudarmos essa obra, nós vamos conhecer a pessoa que a fez. E isto é a maneira como nós podemos também conhecer Deus. Vamos conhecer Deus através da sua obra. E a sua obra quem é? É o ser humano e o cosmos. E Deus criou-nos como microcosmos do macrocosmos. Portanto, uma das formas para aprofundar o conhecimento de Deus é observando a sua criação, a sua obra. Assim como nós podemos conhecer o caráter do artista através das suas obras, assim também podemos compreender a natureza de Deus observando os diversos elementos da criação. Isto já há 2000 anos, o apóstolo Paulo tinha concluído. Através das obras podemos conhecer Deus. Por isso ninguém está desculpado de dizer eu não posso conhecer Deus, eu nunca o vi. Não, não tem desculpa. Diz São Paulo, não há desculpa. Portanto, o caráter do autor é conhecido através das suas obras. Assim, a natureza de Deus, a criação, também é conhecido através de suas obras, Deus. Portanto, podemos conhecer o caráter de um artista através das suas obras, assim também podemos compreender a natureza de Deus observando os diversos elementos da sua criação. Isto é o que está escrito na carta de São Paulo aos Apóstolos. As suas perfeições referindo-se a Deus. As suas perfeições invisíveis, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, tornam-se visíveis quando as suas obras são consideradas pela inteligência, de modo que não se podem desculpar. Portanto, vamos agora examinar os elementos comuns no mundo natural. Analisemos os elementos comuns que se encontram universalmente por todo o mundo. Todos os seres possuem características duais de Yang e Yin dentro de si mesmas e em relação aos outros seres. Portanto, todos os seres têm características duais. Yang e Yin, que quer dizer masculino, feminino ou positivo e negativo. Mais fundamental, cada ser possui uma forma exterior e uma qualidade interior, que em coreano chama-se Sung Sang e Yang Sang. A forma exterior visível assemelha-se à qualidade invisível. Por isso é que nosso espírito invisível pode ser
visto, pode se tornar visível através do nosso aspecto, através do nosso corpo visível. Ele expressa o que é dentro de nós, que é o nosso eu interior. A qualidade interior é chamada natureza interna e a forma exterior, ou aspecto, é chamada forma externa. Como a natureza interna e a forma externa se referem aos respectivos aspectos interiores e exteriores do mesmo ser, a forma externa pode ser entendida como uma segunda natureza interna. Acabamos de dizer isto há bocadinho. Portanto, olhando para uma pessoa, dizemos: tu parece que estás doente. Mas eu, não. Sim, estás. Ou então, tu fizeste alguma coisa porque tu não estás bem. Alguma coisa que não está, não te deixa ser tu próprio. Como é que sabe? Vê-se. Não é? Através do nosso aspecto exterior mostra. Portanto, neste sentido, a natureza interna e a forma externa juntas constituem um par de características duais. Seguindo em frente, daqui se depreende naturalmente que Deus é causa primeira de todas as coisas, também existe com base na relação recíproca entre as suas características duais de Yang e Yin, a causa primeira possui igualmente características duais da natureza interna e forma externa, que estão na posição de parceiro sujeito das naturezas internas e das formas externas de todos os seres. Portanto, Deus é o ser sujeito do ser humano, de toda a criação. E nós, seres humanos e criação, somos seres parceiros objeto. Chamamos a natureza interna e forma externa, natureza interna original em Deus, porque Ele é a origem, e a forma externa original. A relação entre a natureza interna e a forma externa, originais de Deus, e o Yang e Yin, originais de Deus. A natureza interna original e a forma original de Deus contêm ambas a relação mútua de Yang original e Yin original. Daqui, causa, todos os seres apresentam uma estrutura semelhante à causa, que é Deus. Na Bíblia diz: criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Portanto, quer dizer que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Por que é que nós temos de amar os outros? É porque os outros são a imagem e semelhança de Deus. E quando nós ofendemos os outros, estamos a ofender a Deus. Não é assim que a gente aprende na escola. Não. Se me dás um soco, apanhas dois. É assim. Enfim. Por isso que estamos a viver desde
há milhares e milhares de anos na ignorância total acerca de nós próprios, porque não conhecemos a causa de nós próprios. Sem conhecermos Deus, não é possível realizar todos os nossos anseios, desejos. Porquê? Porque não temos meio como. Não conseguimos. Por isso, é nesta imagem que todas as coisas Deus criou. Por conseguinte, o yang original e o yin original são atributos da natureza interna original e da forma externa. É por isso que o ser humano é masculino e feminino. Todavia, esse aspecto masculino ou feminino é secundário. O que é essencial é a natureza interna e a forma externa de cada um. Por isso daqui a igualdade. Somos todos iguais. As mulheres, os homens, não há diferença. É só externamente que um é feminino e outro é masculino. Essa forma não é essencial, é externa apenas. Deus é a união harmoniosa da natureza interna e forma externa original. E Deus é também a união da masculinidade e feminilidade que manifestam as respectivas qualidades da natureza interna original e forma externa original. Em relação ao universo, Deus é um parceiro sujeito, possuindo as qualidades de natureza interna e masculinidade. A relação entre Deus e o universo. A relação entre Deus e o universo pode ser resumida em Deus é o parceiro sujeito invisível e o universo, como um todo, é o parceiro objeto substancial de Deus. Esta é a relação. Esta relação foi cortada no princípio da história humana. Adão e Eva separaram-se de Deus e ficamos sem poder realmente orientar-nos nem localizar-nos. Ficamos vagabundos no mundo. Temos estado a vaguear, à procura. Quantos milhares de anos a humanidade tem estado à procura? É por isso que, inicialmente, eu disse que nós nem temos a percepção, nós próprios individualmente, qual riqueza e graça é conhecermos a nova verdade, o princípio divino. Os nossos avós, os bisavós, trisavós e por aí fora, até Adão e Eva, não conheceram isto. Isto ficou literalmente oculto a todos os nossos antepassados. Por isso, temos ou não temos de ter imensa gratidão por nós estarmos vivendo neste tempo e por nós termos sido agraciados
com o conhecimento da verdade que esteve oculta durante milhões de anos. Está bem? Está bem? Portanto, vamos continuar. Portanto, segundo o princípio da criação, as características duais de Deus manifestam-se simbolicamente ou em imagem, como encarnações individuais de verdade, as quais constituem o universo. Portanto, Deus manifesta-se ou simbolicamente ou por imagem. Isto é o princípio da criação. Por símbolo, o universo, todas as coisas da criação, ou por imagem, o ser humano. É único. É a imagem de Deus. Por isso é que há bocadinho estávamos a dizer, nós somos a imagem de Deus. Como é que nós podemos falar mal dos outros? Como é que nós podemos julgá-los, criticá-los? Tudo isso, Jesus disse, não julguem, não critiquem, não têm. Porquê? Porque nós somos a imagem de Deus. Infelizmente, enquanto somos pessoas da queda, pessoas degradadas, é uma imagem deturpada. Todavia, continuamos a ser filhos de Deus e por isso não podemos julgar os outros. Secção 2, a energia primária universal, a ação de dar e receber e a fundação de 4 posições. Vamos falar disto agora. A energia primária universal. Deus, como Criador de todas as coisas, é a realidade absoluta, eterna, autoexistente e transcendente no tempo e no espaço. Portanto, Deus sempre existiu e nossa mente não consegue chegar... Mas como é que pode estar sempre a existir? Porquê? Porque nós nascemos no tempo e no espaço. Essa é a nossa experiência e não podemos sair desta experiência. Por isso é difícil para nós podermos compreender Deus sempre existiu, é eterno, é absoluto, não tem lugar, ele é transcendente ao tempo e ao espaço. Pois é. Porque se ele estivesse sujeito ao tempo e ao espaço, ele tinha tido um começo. E naturalmente também devia ter um fim. Não. Deus não teve começo, nem tem fim. É eterno, absoluto, transcendente ao tempo e ao espaço. Portanto, Deus, o Criador, é uma realidade absoluta, eterno, e é autoexistente e transcendente. A energia fundamental de Deus é também autoexistente e absoluta. Portanto, tudo que existe é feito de energia. Há dias li um trabalho chamemos quase como fosse uma entrevista de Einstein. Ele diz, não existe matéria, tudo é energia. Não existe matéria. A matéria é energia. Portanto, o materialismo é uma total nulidade, mentira total, não é verdade. Energia é a realidade. Tudo é feito de energia.
Por isso, em Deus, Deus tem energia em si, que chama-se a energia fundamental, a energia primária universal. Portanto, a origem de todas as energias e forças que permitem a existência de todos os seres criados, através da energia primária universal de Deus, Deus criou tudo, não é? Com energia, com a sua energia. Portanto, Deus é a origem de toda a energia, porque todos os seres são feitos de energia. Tudo. Chamamos esta energia fundamental a energia primária universal que existe em Deus. É dessa energia que tudo foi feito, criado. Energia primária universal. Agora falamos da ação de dar e receber. Através da ação de dar e receber, tudo se torna unido, harmonioso. Vejamos, através da ação da energia primária universal, os elementos sujeito e objeto de cada ser formam uma base comum. Esta é muito importante, base comum. Se não houver uma base comum, não pode haver a ação de dar e receber. Também nas nossas relações e relacionamentos. Se nós vamos falar com uma pessoa que tem a escola primária e outra pessoa que tem a universidade, eles têm a mesma base comum? Não têm. Não compreendo. Um fala e vai lá para o deserto e o outro fala e não consegue encontrar nenhum ponto de relacionamento, isto é, base comum. Eis porque é importante que a energia primária universal, através dessa energia, os elementos sujeito e objeto de cada ser formam uma base comum e entram em interação. A esta interação chamamos a ação de dar e receber. Esta interação gera as forças para o ser, que o ser necessita para existir, multiplicar-se e agir. Sem essa ação de dar e receber, nada pode existir, nem multiplicar-se, nem agir. Por isso, Deus criou todos os seres para poderem estar numa ação de dar e receber. Por quê? Porque eles têm a mesma base comum. Portanto, a energia primária universal é a base comum para a interação, para as forças, para o ser poder realmente existir e multiplicar-se. A interação que gera estas forças através deste processo chama-se a
função de dar e receber. Agora falamos da base ou da fundação de 4 posições que realiza a finalidade de 3 objetos através da ação, origem e união e divisão. A ação da origem, divisão e união. Deus em si tem parecer sujeito, parecer objeto, que é a sua natureza interna, original, e a sua forma externa, original. Deus divide esses 2 seres que ele tem em si e, através da ação de dar e receber, entre parecer sujeito e parecer, cria-se um novo ser, que é a união. Portanto, este processo no qual 2 entidades se manifestam em separado e voltam a reunir-se numa unidade externa a Deus, que é a origem, é chamada a ação da origem, divisão e união. Está bem? Deus, divisão das características de Deus e a união volta novamente a unir-se através da ação de dar e receber. Nesta base que nós acabamos de ver, que é Deus, que é a origem, a divisão e a união, cada elemento destes 4, cada um pode ser sujeito em relação aos outros 3. Cada um destes 4 posições. Por isso, aqui nós podemos ver a finalidade de 3 objetos. Cada sujeito tem 3 objetos. E isto o que dá? Dá 12. Número 12. Cada uma das 4 posições resultante da ação da origem, divisão e união, nomeadamente a origem, o parceiro sujeito, o parceiro objeto e a sua união, podem assumir a posição de parceiro sujeito e envolver as outras 3 como parceiros objeto, formando uma comunhão de 3 parceiros. Cada um dos 4 age como parceiro sujeito e inicia uma ação de dar e receber com as outras 3 em seu redor. Estas cumprem a finalidade de 3 objetos. Agora, falamos da fundação de 4 posições. Quando a origem, parceiro sujeito, e o parceiro objeto e a sua união cumprem em conjunto a finalidade de 3 objetos, é estabelecida a fundação de 4 posições. Está bem? A base de 4 posições é muito importante em tudo.
Por isso que, nesta base de 4 posições, esta fundação é, primeiro, a raiz do princípio dos 3 estádios, porque envolve 3 estádios de Deus: marido e mulher e filhos. Segundo, a raiz para o número 12. Vimos, cada sujeito tem 3 objetos. Vezes 3 objetos vezes 4 dá 12. Não é? Portanto, a raiz para o número 12, porque cada dos 4 tem 3 parceiros objetos, e desta forma dá-se origem a 12 parceiros objetos. Terceiro, a base fundamental para a bondade. A base fundamental para a bondade e para a realização da finalidade da criação de Deus. Base fundamental para a bondade, para a realização da finalidade da criação de Deus. E quarto, a base fundamental para a vida de todos os seres, fornecendo todas as forças necessárias para a sua existência. A base de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus. Conseguiram captar isto? Hã? Base de 4 posições é a finalidade eterna da criação de Deus. Sem formar uma base de 4 posições, nós não temos nada a ver com Deus. Nada. Porquê? Nós vamos ver depois a seguir o propósito de criação. Portanto, esta finalidade eterna da criação, a base de 4 posições. Agora vamos falar precisamente da finalidade da criação. A finalidade da criação de Deus. Depois de Deus ter completado todos os dias da criação, ele viu que a sua criação era boa. Deus queria que as suas criações fossem parceiros objeto que encarnassem o bem para que pudesse sentir a alegria, para que pudesse sentir a alegria com elas. Eis porque Deus criou. Deus está sozinho. Antes de criar, ele era sozinho. E por isso, ele nunca sentiu alegria. Daí a necessidade dele criar. Criar o quê? Parceiro, objeto, com quem ele pudesse realmente sentir-se refletido nesse parceiro objeto. Eis porque Deus criou. E como nós já sabemos, infelizmente, que isso não aconteceu. Deus depois, além de ficar sozinho, ficou a sofrer. Porque antes, quando Deus estava só, não sofria, nem tinha alegria, mas não sofria também.
Vivia só. Sentia necessidade de ter um parceiro, um objeto para relacionar-se e sentir-se refletido nesse objeto e poder receber alegria através desse objeto. Isto é a nossa grande responsabilidade. Se nós não queremos, Deus nunca não pode ser feliz. Adão e Eva não fizeram Deus feliz, fizeram Deus sofredor. Deus sofre desde esse tempo. Portanto, repetindo, Deus queria que as suas criações fossem parceiros objeto que encarnassem o bem para que pudesse sentir alegria com elas. Sentir alegria. Portanto, aqui está o diagrama. Através da sua criação, como parceiros, objeto de bondade, Deus poderia sentir alegria. Porque sozinhos ninguém pode sentir alegria. É verdade? Sim. E é por causa de nós não percebermos que a alegria não vem através de boa comida, não vem através de divertimentos, não vem através do dancing, não vem através de álcool, não vem através da droga. Nada disso traz alegria. Nada disso. Nada. A alegria vem só quando temos uma relação com um outro ser que responde. Se não responde, não pode sentir alegria também. Está certo? Adão e Eva não responderam a Deus. É ou não é? Por isso Deus não pôde sentir alegria. Eis porque é através do parceiro objeto de bondade é que podemos receber alegria. Nós não podemos sentir alegria sozinhos. Deus fez tudo muito, muito bem. A finalidade última, portanto, de tudo o que Deus criou, de todo o universo, juntamente com os seres humanos, no seu centro, é dar alegria a Deus. Temos uma missão a cumprir. Já pensaste todos os dias, eu hoje dei alegria a Deus? Todos os dias temos de fazer este exame de consciência. Dei alegria a Deus hoje? Eu não fiz mal nenhum? Eu acho que sim. Não fazer mal dá alegria a Deus? Não basta? Ou basta? Basta não fazer mal e Deus já está feliz? Não! Não é verdade. É preciso fazer algo que possa fazer Deus feliz. E o que é que faz Deus feliz? Podes responder. Sim? Praticar o bem. Ser útil aos outros.
servir os outros. Fomos feitos para isso. Mas o que é que aconteceu depois de Adão e Eva? Egoísmo. O egoísmo impede nós de servirmos, sermos úteis aos outros. Só primeiro eu, alto lá. Eu primeiro, depois os outros veremos. Este é o mundo que nós estamos a viver. Mas este é o mundo que Deus não quer. Portanto, para dar alegria a Deus é dizer, eu hoje fiz isto, mais isto e isto por Deus. Fiz isto para Deus. E qual é a maior alegria que Deus pode ter? Deus pode ter e dizer, Pai, eu hoje estive à procura de um filho vosso. Recebi muita rejeição, mas eu vou continuar. Deus diz assim, é sim, meu filho. Deus fica feliz. Ou não? Fica, claro! Claro que fica. Eis porque nós não podemos ir dormir todos os dias descansados na nossa bela caminha sem pensarmos, fiz hoje alguma coisa para que Deus pudesse ficar feliz? Se vivermos assim, vamos ser pessoas totalmente diferentes. Muito diferentes. Não acreditam, pois não? Acreditam? Eu acredito 100%. Sei que é assim. Ok? Vamos então continuar. Ora bem, portanto, finalidade, não é? Porquê é que nós somos loucos para ser felizes? Fomos feitos assim. Foi Deus que nos criou. Mas é o caminho para a alegria, não é o caminho da ignorância que nós temos vivido no egoísmo. O egoísmo nunca irá trazer felicidade e alegria a ninguém. A ninguém. Mas é assim que a nossa história humana, desde o princípio da Adão e Eva até hoje, continuamos a fazer isso mesmo. Egoísmo. Viver para mim. Consequência, conflito, guerras, ódio, destruição é a consequência. Deus não quer este mundo. É por causa disso que Deus sofre. Se Deus sofre, nós temos de acabar com o seu sofrimento. E como? Servindo, dando, ser útil aos outros, constantemente. Este é o modo para cumprir o ideal de Deus e vivermos felizes. Bons parceiros objetos para a alegria de Deus. A alegria não é gerada por um indivíduo isolado. Já dissemos isto há bocadinho. A alegria nasce quando nós temos um parceiro objeto. Intangível, substancial, que reflete a natureza interna e a forma externa. Deus sente a máxima alegria quando é estimulado pelos seus parceiros objeto substanciais. É sentir a sua natureza interna original
e forma externa original através deles. Portanto, Deus, antes de criar, nunca pôde realmente sentir o reflexo de si próprio. É por isso que o parceiro objeto reflete as características de Deus e Deus sente-se refletido nesse objeto e sente alegria. Eis como os bons parceiros objetos para a alegria de Deus são aqueles que refletem a natureza interna e forma externa de Deus. Portanto, quando o reino do céu for realizado através do cumprimento das 3 grandes bênçãos e do estabelecimento das fundações, da fundação de 4 posições, ele tornar-se-á o bom parceiro objeto que dá alegria a Deus. O reino do céu não começa quando nós morremos. O reino do céu começa primeiro aqui na terra. Por isso a nossa vida física é muito importante. E temos de fazer tudo o que Deus planeou enquanto temos a nossa vida física. Porque depois é um grande problema. Nós estamos aqui, número, mas estão aqui também outras pessoas invisíveis, nós não as vemos, mas elas estão aqui. Elas estão a ouvir e estão aqui e precisam de nós porque eles já não têm corpo físico. Porque é aqui na Terra primeiro temos que construir o reino de Deus, o ideal de Deus tem de ser realizado aqui na Terra. Por isso, se nós morremos e não realizamos o ideal de Deus, temos de voltar em espírito à Terra e tornarmos-nos mendigos. Sabe o que é dizer mendigos? Mendigos é alguém que não tem falta de alguma coisa. Ele não tem corpo físico e diz, olha, por favor, faz isso e aquilo. Não tem tempo para isso. E ele o que é que faz? Coitado, vou bater a outro. Olha, por favor, faz isto, faz aquilo. Eu não fiz, mas faz que assim estou a ajudar-te. Ele diz, não tenho tempo. Isto é a situação do mundo espiritual que está na Terra, que tem só corpo espiritual, não tem corpo físico e precisa de nosso corpo físico para fazermos ações. Quem faz o espírito crescer são as ações do nosso corpo. O nosso espírito cresce na base do nosso corpo e o corpo deve agir, fazendo ações boas. Não é verdade assim? Portanto, se morremos e não conseguimos realizar o nosso objetivo, o que é que acontece? Oh Pai do céu, eu conheci a tua verdade, eu conheci o Messias. Sim, meu filho, mas não cumpriste o que devias fazer. Volta à terra. Então Deus não perdoa? Não! Deus não perdoa as obras que eu devia fazer e não fiz. Como é que Deus pode perdoar? Não pode. É, não é?
Por isso, a única coisa que ele diz, meu filho, por favor, volta à terra. Volta à terra. Faz o que não fizeste quando estavas na terra. Está bem? Por isso, enquanto nós somos jovens, julgamos que temos a vida eterna na terra. Não morremos. É, não é? É assim, não sei. É, não é? Dá tempo, eu faço depois. Depois. Nunca há tempo para cumprir. É, não é? Depois eu faço. Eu sei que é preciso fazer, eu sei. Mas depois. Chega o dia que a gente morre e depois o que é que a gente diz? Depois, e agora? Já não tenho depois. Não é? Olha, portanto, para Deus receber alegria, Ele precisa de bons parceiros, objetos, para que Ele possa realmente sentir refletido a sua natureza nesses objetos substanciais que são o homem, os seres humanos. Portanto, agora falaremos das 3 grandes bênçãos. Isto é para toda a gente. Toda a gente. Incluindo aqueles que não sabem disto, das 3 bênçãos, é para eles também. Somente não sabem. O Santo Padre, quando chegar ao mundo espiritual, tem de voltar e cumprir as 3 bênçãos. Por isso, quão afortunados somos nós por conhecermos o princípio divino. Conhecermos esta nova verdade. Está em tempo de nós podermos realmente concretizar fisicamente as 3 grandes bênçãos. Sem isso, não há reino do céu. Por isso é aqui na terra que nós temos de fazer o reino do céu, cumprindo as 3 grandes bênçãos. Não podemos dizer que é para depois. É agora. Todos os dias. Está bem? Alguma dúvida? É que alguém está a dizer sim, mas diz assim, mais ou menos. Isto não é mais ou menos. Isto é absoluto. Foi Deus que disse que isto é o melhor para nós. Compreendes? É o melhor, não há caminho melhor. Deus está-nos a dar o melhor caminho. O mundo espiritual está a ouvir, sabe, e está a dizer, ai, como vocês são tão afortunados. Olha, eu não cumpri, eu não sabia nada disto. E isso é verdade. As 3 grandes bênçãos de Deus. A chave para a primeira bênção de Deus é o aperfeiçoamento do caráter individual. Para tal, o indivíduo tem de formar uma fundação de 4 posições. Deus, centrado em Deus, a mente, o corpo, unidos, a unidade mente e corpo unidos e, centrado em Deus, essa pessoa individualmente reflete Deus. Uma pessoa, há 2000 anos, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Nós já conhecemos o princípio divino. Quantos de nós podemos dizer, eu e o Pai somos um?
Não ouço nada. Mais alto. Eu e o Pai somos um. Esta é a primeira bênção. Fundação de 4 posições a nível individual. Eu tive a bênção enorme de conviver com o verdadeiro Pai. E várias vezes ele dizia, então, a unidade de mente e corpo, como estamos? E eu não queria olhar para ele. Eu não tenho ainda unidade de mente e corpo. É que sem isso não podemos dar alegria a Deus, não podemos realizar-nos como seres humanos. Não é possível. Está certo? Mente e corpo unidos. Isto é a primeira bênção. Ao realizar a segunda bênção de Deus, Adão e Eva, aperfeiçoados primeiro, eram para aperfeiçoarem-se individualmente, teriam construído uma fundação de 4 posições a nível familiar, centrada em Deus, unindo-se em amor como marido e esposa e criando os seus filhos. Isto é a segunda bênção. A terceira bênção é o domínio da fundação de 4 posições. A terceira bênção significa a perfeição do domínio do ser humano sobre o mundo natural e, para isso, a fundação de 4 posições do domínio centrada em Deus deve ser estabelecida através dos seres humanos e do mundo natural se tornarem completamente uns. Por isso, aqui temos as 3 grandes bênçãos que Deus deu aos nossos primeiros antepassados e continua a ser verdade e nós temos de cumprir aqui na Terra. Quando Jesus veio, ele disse, arrependei-vos. Arrepender-se porquê? Porque nós não estávamos a cumprir o ideal de Deus. O reino do céu está perto. O reino do céu está perto porque é na terra que temos de construir primeiro o reino do céu. As 3 bênçãos é realmente a fundação para o reino do céu. Vamos falar do processo e o padrão para determinar o valor universal. O valor original de um ser é determinado quando este participa numa fundação de 4 posições como parceiro objeto, numa fundação de 4 posições centrada em Deus, relacionando-se com uma pessoa como seu parceiro objeto. Portanto, visto que o centro da fundação de 4 posições é Deus, então será Deus quem estabelece o padrão para o seu valor. Como Deus é absoluto, o valor original de um parceiro objeto determinado relativamente a este padrão também tem de ser absoluto. Pois,
nós temos mesmo de ser como Deus. Deus quer absolutamente isso. Deus, um ser absoluto, valor original, e, por isso, o homem é, para ser também um ser absoluto, valor original de Deus. Como Deus absoluto, o valor original de um parecer objeto determinado relativamente a este padrão também tem de ser absoluto. Secção 5. O processo da criação do universo é o seu período de crescimento. O processo da criação do universo. O universo não apareceu de um momento para o outro. Na verdade, a sua origem e desenvolvimento exigiram um longo período de tempo. Quanto tempo? Milhões de anos. Deus teve de criar o mundo no tempo. Primeiro ele criou o tempo, o espaço, e depois criou o universo inteiro. Por isso, Deus, para criar o universo, precisou de criar também o tempo. O período bíblico diz que Deus criou o mundo em 6 dias. E muitos acreditam que foi 6 dias verdadeiro. Porquê? Porque diz para Deus, ele dizia, faça-se luz, está. Cresçam os peixes, já está. Era tudo assim. Não é verdade. Estes períodos de 6 dias não representam 6 dias de 24 horas. Representam 6 períodos de tempo. 6 períodos de tempo que duraram milhares e milhões de anos. Portanto, 6 períodos ordenados de tempo no processo da criação. O período de crescimento da criação. No final do primeiro dia da criação, a Bíblia afirma, assim surgiu a tarde e em seguida a manhã. Foi o primeiro dia. Isto porque todas as coisas são criadas para só alcançarem a perfeição depois de passarem por um período de crescimento. Portanto, nada é perfeito instantaneamente. Necessita tempo para percorrer o período de crescimento até atingir a maturidade. Por isso, vemos isto na criação, na Bíblia, quando está descrita a criação de Deus. Portanto, depois, um dia corresponde a um período de tempo grande, não a 24 horas. Portanto, um período de crescimento é necessário para que cada ser possa adquirir a maturidade e a perfeição. Por isso, toda a criação alcança a perfeição através de 3 fases ordenadas de crescimento: formação, crescimento e aperfeiçoamento. É assim. Os seres humanos caíram sem completar as 3 fases de crescimento
Por isso, para realizarem o objetivo da criação, eles devem passar através de 3 fases de crescimento. 3 fases da restauração. Pronto. As pessoas caídas têm de sair e para poderem ser restauradas através de 3 fases e poderem cumprir o objetivo da criação. Os seres humanos caíram quando estavam no cimo do estádio de crescimento. Quantos anos tinham? 14, 15 anos, 16, 17. À altura da puberdade. E Lúcifer pensou que era a ocasião ideal para cumprir o que ele já estava a maquinar na sua mente. Portanto, quando os seres criados estão no período de crescimento, Deus apenas pode realmente comunicar, dominar os frutos, isto é, depois da maturidade. Durante o período de crescimento, todos os seres humanos, incluindo os anjos, estão debaixo do domínio indireto de Deus. Esse domínio indireto de Deus é baseado nas realizações levadas a cabo segundo o princípio. Portanto, eles crescem e, portanto, Deus domina os seres criados indiretamente através do princípio. Por isso, o princípio não é o domínio direto. O domínio direto de Deus é quando o homem atinge a maturidade e se torna um com Deus. Portanto, durante este período de crescimento, o homem cresce com responsabilidade humana. Tudo o que ele faz durante este período é um período em que Deus não pode intervir diretamente. Alguém, depois de estar a ouvir o princípio divino, veio ter comigo e disse: ó Sr. Liberto, então, quando Adão e Eva estavam antes da queda, Deus não podia dar-lhes umas chapadas para os acordar e dizer: tu és parvo, o que vais fazer? E eu disse: não, Deus não pode intervir diretamente. Deus ajudou os seus filhos dando-lhes o mandamento: não comais do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comerdes, certamente morrereis. Isto foi a ajuda que Deus podia dar. Não podia dar-lhes um safanão, não podia fazer mais nada. Era isto. Eles tinham de seguir, ter fé em Deus e poder, assim, deste modo, usar este aviso, uma precaução para não fazer. Está certo? Está certo até aqui? Pronto. Então, sabemos que todas as coisas crescem, alcançam a perfeição através de depois de passarem pelo período de crescimento de acordo com a autonomia e direção dadas pelo princípio de Deus. Só o homem tem uma responsabilidade humana. Todos os outros seres não têm responsabilidade, porque não têm
o livre-arbítrio como o homem tem. É por isso que os animais podem matar outro animal e não vão para a prisão. Mas nós, se fizermos uma coisa contra o outro, somos acusados. Portanto, todas as coisas então crescem de acordo com o princípio do crescimento, um período de crescimento necessário. Os seres humanos passam através do período de crescimento e alcançam a perfeição cumprindo a sua porção de responsabilidade. Coisa que todos os outros seres não têm porção de responsabilidade, além da direção fornecida pelo princípio. 3 estádios. Responsabilidade mais o princípio consegue o ser humano atingir a perfeição. O reino do domínio direto. Os seres humanos vivem no reino do domínio direto quando, como parceiro sujeito e parceiro objeto, se unem no amor de Deus para formar uma fundação de 4 posições. Aqui está. Domínio direto é realizado propósito do bem. Neste reino, eles partilham livre e totalmente o amor e a beleza de acordo com a vontade do parceiro sujeito, Deus, realizando assim o propósito do bem. Assim, o reino do domínio direto é o reino da perfeição. Secção 6. O mundo imaterial e o mundo material centrados nos seres humanos. O universo criado segundo o modelo do ser humano. Portanto, Deus tinha a ideia do ser humano antes de criar o universo. E, na base dessa ideia, ele criou o cosmos e criou o macrocosmos, ou seja, o mundo físico, o mundo espiritual. Por isso o homem é conhecido como microcosmos do cosmos. O microcosmos. Porque todo o cosmos é semelhante ao ser humano. Correspondente à mente e corpo humanos, o universo é composto de um mundo imaterial e o mundo material, ambos reais e substanciais. Os dois mundos juntos formam o cosmos. Isto é o cosmos. O cosmos não é apenas o mundo material. É o mundo material e o mundo imaterial. Está certo? Por isso, o homem tem o mundo imaterial, que é o mundo espiritual, o espírito. E tem o mundo corpo físico. Estes dois são realmente o microcosmos do cosmos. O cosmos é o mundo imaterial e o mundo material unidos. O mundo imaterial está na posição de parceiro sujeito e o mundo material está na posição de parceiro objeto.
O segundo é como a sombra do primeiro. Para ser sujeito, para ser objeto. Quando abandonamos os nossos corpos físicos, entramos no mundo imaterial, como espíritos, e lá vivemos por toda a eternidade. Que maravilha, já não morremos mais. Portanto, a posição dos seres humanos no cosmos, como é? Deus criou os seres humanos para serem os governantes do universo. Segundo, para serem mediadores e centro de harmonia do cosmos. Terceiro, integrarem de forma substancial a essência de todas as coisas no cosmos, microcosmos. Por isso, infelizmente, toda a criação no mundo físico e espiritual perdeu o Senhor, perdeu o governante, o mediador e centro de harmonia e integração substancial. Perdeu. Por isso São Paulo dizia: todas as coisas gemem, dores de parto, à espera dos filhos de Deus. Tudo está a sofrer. Deus sofre, a criação sofre, os seres humanos sofrem, todo um mundo de sofrimento, pelo não cumprimento da vontade original de Deus. O relacionamento recíproco entre o eu físico e o eu espiritual. Já estamos quase a terminar, este é o fim, portanto, concentrem mais um bocadinho a atenção, vamos já terminar. O eu físico, nas características duais da mente física e corpo físico. Este é o ser físico que tem uma mente física e tem um corpo físico. E uma boa ou má conduta do eu físico é o elemento fundamental para o eu espiritual se tornar bom ou mau. Por isto, este corpo é muito importante. Ele é responsável, guiado pela mente, não é? São as obras boas, bom, obras más, mal. Por isso, o nosso corpo é muito importante, por isso devemos seguir não a mente física. A mente física guia-nos naturalmente. Nós não estamos a olhar para o relógio para dizer: bom, é tempo de comer. É tempo de ir dormir. Não é preciso. O corpo diz: vai comer. E depois eu digo assim: não sei se é possível. Não é? Ele diz: agora é tempo para dormir, está cheio de sono, vai dormir. Não. O corpo, a mente física diz: vai dormir. Mas a minha mente diz: não, ainda tenho de fazer uma coisa antes. Sem fazer isso, não vou dormir. Uau! A mente física fica a tremer. Portanto, a boa conduta e a má conduta depende deste eu físico. Por conseguinte, o eu espiritual torna-se bom ou torna-se mau
de acordo com a conduta do corpo, do eu físico. Portanto, a estrutura e as funções do eu espiritual. O nosso eu espiritual é composto pelas características duais da mente espiritual e do corpo espiritual. Mente espiritual, corpo espiritual. O espírito só pode crescer e alcançar a perfeição enquanto habitar no corpo. Já vistes? Por isso, quando nós morremos, se não aperfeiçoarmos o nosso espírito, o que é que acontece? Não temos lugar. Chegamos lá, eu quero ir para o reino do céu. Como? Você está parvo ou faz-se? Eu sei que me dirão lá. Não, senhor, não pode. Você não tem qualificações para ir para o reino do céu. Vá para a terra aperfeiçoar-se. Mas eu vim de lá agora. Pois volta outra vez. Portanto, é aqui na terra que nós temos de alcançar a perfeição. O Espírito torna-se bom somente através da redenção dos pecados concedida durante a vida eterna. Que abençoados somos se nós limparmos o pecado original antes de morrer. É ou não é? Quem morre com o pecado original não vai para o céu. O máximo vai para o paraíso. Como o ladrão que se arrependeu e Jesus prometeu-lhe: hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o máximo. O reino do céu está trancado. Okay? Porque é aqui na terra que temos de cumprir as 3 grandes bênçãos para nos tornarmos perfeitos, como o Pai do céu é perfeito, tornar-nos pais como Deus é Pai e podermos dominar todas as coisas com amor, como Deus nos deu. Portanto, aqui na terra, ele cresce à perfeição, torna-se bom. Não é Deus quem decide se o espírito de uma pessoa entra no céu ou no inferno. Por isso é que eu disse, se chego lá e quero ir para o céu, eu sou abençoado, mas não cumpriste ainda as condições. Como? Volta para a terra. Isto vai ser conduta que nós levamos na terra que vai definir o futuro no mundo espiritual. E por isso, não é Deus que decide se o espírito de uma pessoa entra no céu ou no inferno. Após a sua morte, isso é decidido pelo próprio Espírito. Deus não vai julgar-nos. Nós é que vamos sentir: eu cumpri, não cumpri a vontade de Deus ainda. Como? Por isso, nós temos de cumprir a nossa responsabilidade como seres humanos, porque Deus não nos vai julgar, somos nós que nos julgamos a nós próprios. E assim terminamos o nosso primeiro capítulo. Agradeço muito a vossa atenção e terminamos assim.